Bom dia, bom dia, bom dia! Faz tempo que a gente não iniciava a aula, né? Desse jeito. Mas enfim, pessoal, bom dia com muita alegria, né? A todos aqueles que que fizeram as trilhas com bastante dedicação e responsabilidade e atingiram sucesso na sua nota. E é isso que eu espero de vocês, aluno do 9º ano, né? Aconselhados pelo professor Max. Mas enfim, vamos dar seguimento a mais um conteúdo da nossa aula, que é o continuação do que a gente parou. A gente deu uma pausa lá para a nossa trilha e vamos dar continuidade, que a gente está falando de ondulatória. O que é, professor? Que são ondas, né? São perturbações, certo? São perturbações que vão o quê, professor? Que vão transportar energia, tá? Ondas não transportam matéria, por isso que ondas do mar, gente, não são consideradas ondas, tudo bem? Vamos para frente. Opa, já tá aqui. Então, onda é uma sucessão de pulsos que se propaga através de um meio ou no vácuo, né? Que transportam energia. E a gente viu lá as ondas, certo? Que elas são classificadas de acordo com a sua natureza, direção de oscilação e direção de propagação. Vamos focar um pouquinho aqui, pessoal, lá na classificação de acordo com a natureza, né? As ondas, elas podem se propagar, né, no vácuo, ou, professor, em um meio, e a gente já consegue classificar de acordo disso, certo? As ondas que elas se propagam no meio material, eu vou chamar elas de ondas mecânicas, tá? Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio de propagação, tudo bem? Vamos retomar aqui, a gente está retomando o que a gente viu lá na nossa penúltima aula, tá? E aqui eu tenho, então, professor, a identificação de uma onda, certo? E as suas partes. Então a gente vai agora identificar alguns elementos da onda, que é comprimento de onda, representado pela letrinha lá, lambda, certo? A amplitude de onda, crista e vale, que são partes de uma onda e que você precisa saber identificar, que eu vou cobrar, tudo bem? Então aqui eu tenho a crista, é o que, professor? É a parte mais alta de uma onda, o vale é a parte mais baixa de uma onda, né? A distância entre uma crista e outra eu vou chamar de comprimento de onda. E se eu pego, professor, faço um corte, uma reta no meio da onda, tá? A distância, tá? Entre, professor, essa parte aqui, tá? Do meio de uma onda a uma crista ou a um vale, eu vou chamar de amplitude, tudo bem? Ou seja, a metade de uma crista ou de um vale, eu vou chamar de amplitude. Opa, a setinha tá andando ali. Vamos corrigir o que ficou lá na nossa atividade anterior, pessoal. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que ondas sonoras são ondas mecânicas, tudo bem? Elas não vão se propagar num vácuo. Então, ondas mecânicas, elas se propagam em um meio sólido, líquido ou gasoso. Atmosfera, água e nos meios metálicos são meios sólidos, tá? Então, ela não se propaga em um vácuo. Cenas envolvendo explosão no universo, homens voando e asteroides de colisão na Terra costumam ser normais em filmes de ficção científica. Mas nem tudo que acontece no cinema realmente vai acontecer na vida real, como o caso dos sons gerados a partir de uma explosão no espaço. Gente, pensem vocês, se o som é uma onda sonora e ondas sonoras são ondas mecânicas, ela precisa de um meio de propagação. No espaço não existe esse meio de propagação, logo há um silêncio absoluto, né? Vamos entender o que a pergunta quer saber. Podemos apontar como causa para a ausência de som no espaço o fato de que o som é uma onda mecânica que necessita de meios materiais para se propagar. Então, essas explosões que aparecem, né, nas telas dos cinemas, elas estão incorretas, tá? Só tá iludindo nossa cabecinha. Vamos para mais uma? As ondas podem ser classificadas segundo as principais características: natureza, de direção e de vibração, tudo bem? Com relação à natureza, elas podem ser classificadas entre mecânicas e eletromagnéticas, a gente acabou de falar sobre isso. A respeito das ondas eletromagnéticas, é correto afirmar que eletromagnéticas elas não necessitam de um meio de propagação, então elas vão se propagar em um vácuo, tá? Então são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar, por isso pode se propagar em um vácuo. Ah, veja, sei de cor essa questão, né? Em geral, representa-se uma onda transversal como uma sucessão de pulsos que permite identificar seus principais elementos: crista, vale, comprimento de onda e amplitude. É correto afirmar que, vamos lá,
A parte mais alta de uma onda é chamada de crista, a gente acabou de fazer essa revisão, tudo bem? A parte mais baixa situada entre as duas cristas é denominada de vale. Crista, vale, cortei a onda, amplitude, entre uma crista e outra crista eu tenho o comprimento. Preste bastante atenção nisso, tá? As ondas também podem ser classificadas quanto à direção de propagação. Nesse caso, temos as ondas unidimensionais, uma única, bidimensionais em um plano e tridimensionais, né? Tridimensional. A seguir, a definição para cada uma delas é correto afirmar que as ondas unidimensionais se propagam-se em uma única direção, como uma corda. Mas, professor, por que as ondas estão erradas? Ondas tridimensionais se propagam em um plano? Não, gente. Aqui é uma onda bidimensional, então ele só fez a troca, tá? A resposta correta aqui a gente tem como letra A. Vamos dar continuidade falando um pouquinho de acústica, professor. Sempre quando nós falamos de acústica, tá? Está relacionado ao quê, professor? É uma parte da ciência que faz o estudo do som, tudo bem? Opa, a setinha chegou na hora certa aqui, né? Então, frequentemente estão relacionados com situações do nosso dia a dia, como o volume de um televisor, o aparelho de som, a estrideza de um ruído, ou seja, todo qualquer tipo de som, tá? Nós dizemos que é o estudo lá da acústica. Então, a acústica nada mais, nada menos do que o estudo do som. E aí a gente tem aqui, pessoal, olha só, uma caixa amplificadora, né, de som que possivelmente a gente vai ouvir. Percebem vocês o modo de propagação dela? Olha, é perpendicular? Não, né? Então vamos aqui. O som é uma onda longitudinal que se propaga devido às vibrações no ar. Professor, tá carregando aqui alguma coisa? Não, gente. Conforme vai acontecendo a vibração aqui na caixinha, você pode perceber, né, naquelas grandes caixas que ocorre ali uma vibração. Ela faz com que, professor, uma molécula vai batendo na outra até que esse som ele chega até os seus ouvidos, né? E lá no seu canal auditivo, lá na parte interna, ela é transformada, certo? E você tem o reconhecimento desse som, tá? Então, gente, falando de acústica, acústica nada mais, nada menos do que o som. A acústica desse local aqui, ela é ruim. Quer dizer que o quê? Que o som propagado nesse ambiente aqui, ele não está legal, né? Onde que a gente tem uma acústica boa? Em um estúdio, por exemplo, certo? Então, gente, para a gente falar um pouquinho de som, a gente precisa entender um pouquinho as suas propriedades, certo? Que vai ser o que? A intensidade, a altura e o timbre. A intensidade do som está relacionada ao volume, tudo bem? A altura do som tem a ver com a sua frequência, que pode ser alto ou baixo, tá? Baixo ou alto, tudo bem? E já o timbre é uma característica ímpar, certo? De determinados aparelhos ou determinada coisa que faça um som. A gente chama de timbre. É uma característica única, tá? Pode ser, por exemplo, duas pessoas conversando, atingindo a mesma nota, mas você vai ver um timbre diferente. Ou dois instrumentos atingindo a mesma nota, mas você vai perceber que eles têm um timbre diferente. Por quê, professor? Há uma diferença nessa onda e a gente vai chegar até lá, tá? Pra gente falar de som, pessoal, mais uma vez, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nessa estrutura. Você precisa identificar as partes da onda, tá? Então aqui eu tenho a lambda, eu tenho o comprimento, que vai de uma crista a outra, comprimento de onda. Eu tenho a crista, que é a parte mais alta de uma onda, e o vale, que é a parte mais baixa. Fiz o corte, professor. A metade de uma crista e um vale eu tenho o que nós chamamos de amplitude. Preste bem atenção. Comprimento de onda e amplitude, tá? Pra gente relacionar o que, professor? A altura ou a frequência do som. Preste bem atenção, gente. A altura e frequência de som está relacionada ao que, professor? Ao movimento dessa onda. Como assim, professor? Preste bem atenção, olha só. Frequência baixa, ela vai ter um som mais grave.
Frequência alta, ela vai ter um som mais agudo. Professor, qual que é a diferença de uma frequência baixa de uma frequência alta, tá? É como a onda ela é representada. Então você percebe aqui que numa frequência baixa há um distanciamento de uma crista ou outra, ou seja, o comprimento de onda ele é maior. Então se o comprimento da onda ele é maior, a frequência ela é baixa, a gente vai ter um som grave. Já no som agudo, o seu comprimento de onda ela é menor. Então quer dizer que vai ser o quê, professor? Alta frequência e o som vai ser agudo. Então quanto mais distante é o meu comprimento de onda, tá? Mais grave é o meu som e a minha frequência ela vai ser mais baixa, tá? Quanto mais esses pulsos, né, eles vão se juntando, ou seja, professor, quanto menor o meu comprimento de onda, mais alta é a minha frequência e mais agudo é o meu som. Por exemplo, som grave, A, som agudo, A, tá? Existe essa diferença. A, comprimento da onda ela é maior, agudo, então o comprimento da onda ela é menor, a baixa e alta frequência, tá? Bateu o olho, a gente já sabe identificar que se trata de um som grave, ou um som de baixa frequência, ou um som alto, tá? Um som agudo com uma frequência alta. Tudo bem? Vamos para mais uma. Opa, só identificando aqui, tá? Quanto maior é o comprimento de onda sonora, menor é a sua frequência. Tudo bem? Vamos identificar aqui então, gente, olha só. Aqui eu tenho um som de alto ou baixa frequência. E aqui eu tenho um som de alta ou baixa frequência. Primeiro eu vou ter um som de frequência baixa, logo eu vou ter um som mais grave, tá? E aqui, professor, eu identifico que o meu comprimento de onda ele tá mais juntinho. Então a minha frequência vai ser alta e o meu som ele vai ser mais agudo, tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Diferentes seres vivos podem escutar sons em diferentes frequências. O intervalo de frequência audível do ser humano é de 20 Hz a 20 mil Hz. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que alguns animais, né, eles podem ouvir e podem se comunicar através dessas frequências, tudo bem? Abaixo de 20 Hz, nós identificamos um som que nós chamamos de infrassom. Tudo bem? Professor, acima de 20 Hz, nós já vamos identificar que esse é um som chamado de ultrassom. Então aqui, professor, eu tenho baixa frequência e aqui eu tenho alta frequência, tá? Então vai ficando mais próximo aqui o comprimento de onda aqui no ultrassom, quanto mais ele vai aumentando. Tudo bem? Gente, os elefantes, eles identificam, tá, os infrassons, tudo bem? Nós só vamos identificar um som entre 20 a 20 mil Hz, tá? Cachorro e gatos, tá? Eles identificam próximo da gente, só que a frequência que eles vão identificar é maior, ou seja, eles vão identificar sons que nós não conseguimos ouvir. Por isso o cachorro, ele é bem atento, né? Qualquer barulhinho, tá? Ele é atento. E até, por exemplo, o apito, que é um som agudo, né? Se ele é agudo, ele é alta frequência, ela pode o quê, professor? Ela pode incomodar, tá? Esses animais aqui. E os golfinhos e morcegos, eles conseguem identificar os ultrassons e também se comunicar através desse mecanismo, tá? Vamos para mais uma. Intensidade sonora, gente. Intensidade sonora, os sons dos instrumentos de um concerto musical, por exemplo, pode ser mais ou menos potente. Então, intensidade sonora tem a ver com o quê, professor? Com alto ou baixo. Então, é só você trocar aí, professor, o quê? Amplitude, tá? A intensidade tem a ver aqui com a amplitude, tudo bem? Vamos identificar o que você tem que trocar aqui, tá? Som fraco e som forte. E quer dizer isso, professor? Essa caixinha aqui e essa caixa, quem vai tocar o som mais alto? Obviamente que essa caixa é grande, correto? Então, som forte quer dizer que é um som mais alto. Som fraco, ele vai ter um som mais baixo. Então a gente troca aqui as palavrinhas, som fraco para um som baixo, som forte para um som alto. Qual que é a diferença, professor,
Tá? Qual que é a diferença? Se lá na frequência nós vamos analisar o comprimento de onda, aqui na intensidade você vai analisar o que? A amplitude dessa onda. Som fraco tem uma baixa amplitude de onda. Tá? Som alto, ou seja, professor, som forte, ela vai ter uma grande amplitude de onda. Ou seja, quanto mais alto, maior é a amplitude da minha onda, que aí eu vou ter um som mais forte. Quanto mais baixo, professor, é a minha amplitude de onda, mais fraco é o meu som e mais baixo ele vai estar. Tudo bem? Nenhuma dificuldade até aqui, tudo certo? Então vamos identificar aqui no nosso outro exercício. Preste bem atenção. Então aqui, analisando a amplitude de onda. Vamos fazer o corte para a gente identificar a nossa amplitude? Opa, o corte veio errado, professor, veio antes. Então a gente faz o corte, eu tenho aqui a distância, tá? Que eu vou chamar de amplitude. Você percebe que essa daqui é menor do que essa. Olha só. É menor. Obviamente aqui vai ser um som mais baixo, porque a minha amplitude de onda ela é menor. O som mais baixo ele é um som mais fraco. Aqui é um som mais alto, ele vai ser um som mais forte, porque a amplitude de onda ela é maior. Tudo bem? Vamos daqui falar um pouquinho sobre o timbre, pessoal. Mesmo quando diferentes instrumentos são tocados numa mesma intensidade de nota, ou seja, certo? Lá na mesma intensidade que a gente acabou de ver, tá? Os sons eles ainda são diferentes. O que quer dizer isso, professor? Timbre é uma fonte, pode ser definido pelo formato da onda que ela produz. Ou seja, eu vou atingir a mesma nota, a mesma amplitude, né? A mesma frequência, só que o que, professor? Essa onda, ela vai ser diferente. Então, nós chamamos que timbre é uma característica ímpar, única de cada instrumento ou de cada som, né? Nesse caso. Tudo bem? Pessoal, não fique triste, tá? Que a gente ainda vai continuar essa aula a partir da semana que vem. E na outra semana a gente já tem a nossa bimestral que vai cair para você, tá? Ondulatória, nosso simulado. Depois do nosso simulado, a nossa prova bimestral, tá? Então foque em ondulatória, que é o que eu vou cobrar lá na sua bimestral, depois do seu simulado, porque o simulado eu vou cobrar o conteúdo como um todo. Beijo do gordo e até a próxima aula.